Vício, do latim vitium, falha ou defeito. Significado original, uma anomalia física. Significado evolutivo, segundo a AI, tendência para o mal, depravação, etc. É sobre essa etc. que a gente vai conversar hoje no nosso canal. Vamos ver os desdobramentos das nossas más escolhas que geram maus hábitos, que geram os vícios, as dependências. Mas há conserto para esses defeitos, quase sempre. É sobre isso que a gente vai conversar hoje no canal Reabilitação Integral, o novo e vivo caminho da recuperação diária. Bom dia a todos, bom início de semana. Bom dia a todos, né? Hoje é dia 12 de maio, pós-dia das mães, né? Deu um probleminha técnico lá embaixo, né? Eu que esqueci de pôr para gravar, apertei o botão errado e dei a temática inteira sem gravar, mas isso não tem problema. O assunto é pertinente, o assunto é convidativo, né, para quem se interessa por isso, para quem se interessa pela reabilitação integral como ser humano. Eu sempre pontuo isso, porque o nosso problema não é só droga, não é só álcool, não é só alguma disfunção. Nosso problema é o pecado, né? O pecado nos adoece, o pecado transforma a nossa vida para o mal, negativamente, né? E hoje a gente falou sobre isso, a gente falou sobre o coração do vício. Qual que é o coração do vício? O que nos prende o que é esse vício, essa sede, essa ânsia que nunca se satisfaz, né? A gente conversou sobre a dinâmica, né, desse vício que está relacionado às nossas próprias escolhas ou más escolhas defeituosas. São escolhas defeituosas. A própria palavra vício vem do latim, né? Vitium significa defeito, falha, né? E antigamente era tratado como uma disfunção física, né? Uma disfunção física. Mas esse conceito evoluiu, se é que assim pode ser dito, né? Um vício evoluído para uma disfunção mental. Sim, porque nós nos tornamos presos nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios desejos, na nossa própria vontade, escravos, né? Então, nós tratamos hoje sobre, só por hoje, os nossos vícios e compulsões do dia a dia, né? São grandes, eu estou dando uma colada aqui para relembrar, tá? Os vícios são grandes ou pequenos, né? E funcionam como mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa para manter a nossa dependência, para manter o que a gente mais gosta de fazer. Né, para manter o alívio imediato dos medos, das frustrações, das decepções. Leia-se vida real. Né? É para manter o alívio imediato da vida real. A gente tapa, né? A gente usa máscaras, a gente ofusca a realidade com as nossas percepções da realidade. Né? E os resultados, a gente procura resultados que são também imediatos. Né? Mas esses resultados acarretam muitas coisas. Né? O resultado da euforia, do frisson, do êxtase na hora da droga, também vem a consequência, que a gente não gosta muito de falar. Né? Vem que acarreta milhões de consequências danosas, tanto para o físico como para o mental, principalmente para o espiritual, né? A morte espiritual. Né? A gente perde tempo de vida, perde tempo que as pessoas que nos são caras, que nós amamos, se afastam de nós. Naturalmente, com a progressão do nosso vício, as pessoas se afastam de nós. Quem que vai querer ficar perto de um usuário de droga, de um ladrão, de um cara que ama pornografia, que só tem pensamentos pervertidos? Ninguém quer ficar perto, né? Então nós ficamos estagnados e limitados nessas nossas vontades, né? Nos tornamos animais, que a gente não pensa mais, a gente só age por estímulo. Aí vem o sofrimento, vem a degradação, né? E muitas vezes isso vem por causa de gatilhos, por isso que a gente tem que estar sempre atento e sensível às situações. E são vários gatilhos disparados no nosso dia a dia. Gatilhos que nos trazem lembranças e coisas boas para nós, e gatilhos que são maléficos, né? Por quê? Porque a nossa geração, a geração Z, W, sei lá como é que chama hoje em dia, é uma geração que não suporta, não tem tolerância para o sofrimento, né? Para uma dificuldade. A gente quer tudo fácil. Fast food, né? Delivery. A gente não quer se sentir mal, a gente se sente procurando autoajuda para ser feliz. Seja feliz, né?
acredite no seu coração, né? Então, o nosso egocentrismo fica inflado, porque a gente nós nos julgamos pessoas boas, né? Eu faço bem, eu faço boas obras, né? Eu faço as coisas. Então, o desejo por vitórias fáceis está sempre perene, está sempre pungente na nossa mente, nas nossas ações. Nós sempre queremos vencer. Egocentrismo, né? Egocentrismo. Somos ídolos de nós mesmos, né? E esse egocentrismo nos faz ter escolhas, qual que é a palavra? Escolhas coerentes com esse egocentrismo. Então, as escolhas macro, aquelas escolhas que vão definir os nossos hábitos, às vezes arrebentam com a nossa vida. Por quê? Porque essas escolhas geram hábitos. E os hábitos, dos hábitos, melhor dizendo, decorrem os vícios, as dependências, né? Então nós nos tornamos, entre aspas, veja bem, defeituosos no nosso caráter, nas nossas atitudes, por causa de maus hábitos que provêm das nossas más escolhas. Um mau hábito, fumar cigarro, não é um bom hábito. Não é um bom hábito. Eu fumei durante muito tempo. Mas de onde decorreu esse hábito? Eu não nasci com cigarro na boca. Meu pai e minha mãe não me ensinaram a fumar. Então não é um hábito bom. É uma escolha minha colocar o primeiro cigarro na boca, que depois veio a se tornar um hábito. Fácil, rapidinho. Então, hábito, primeiro ponto, um comportamento que é repetitivo e permanente, né? Que é saudável ou prejudicial. Escovar o dente, por exemplo, é um bom hábito, é um hábito saudável. Fumar, que eu acabei de falar, é um hábito que não é nocivo, faz mal para mim, é prejudicial. Mas é fruto de uma má escolha, que se torna, e esse hábito se torna automático. O automatismo inconsciente, muitas vezes, vem dessa má escolha que eu fiz. Então se torna uma coisa automática, para frente ou para trás, evolutivo ou involutivo. Se for involutivo, por exemplo, eu tenho uma má escolha e vou provar alguma substância psicoativa. Se eu provar, eu corro, aliás, um grande risco de me tornar viciado, de me tornar usuário, né, de substâncias ou de comportamentos. Por quê? Porque a substância gera em mim uma euforia, gera em mim uma alteração no meu humor, afeta todo o meu ser. E eu me transformo em outra pessoa, transformo meu coração. Né? Como o Judas, no livro de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, vai falar que tais pessoas que estão inseridas nessa realidade de perdição, de pecado, de abuso das suas vontades, são como rochas submersas, né? Que se banqueteiam. Né? Que aí Paulo vai amplificar essa ideia também, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque nós nos transformamos, nossos hábitos nos transformam, tanto para o bem como para o mal, o que nos leva para o segundo ponto do vício, como disse no começo, que era tratado como uma anomalia física, se transforma numa anomalia mental e espiritual, um defeito, uma compulsão que está em desenvolvimento constante. Né? Eu posso ser viciado em substâncias, em atitudes, em comportamentos, que eu me adapto a esses estímulos que a minha carne pede. Né? E a necessidade é crescente. É crescente. No meu sistema de recompensa, aqui dentro da minha cabeça, o córtex pré-cerebral, a área tegmental e o núcleo accumbens estão sempre pedindo que eu me sinta bem. Isso é inerente ao ser humano. Só que nós naturalmente temos os neurotransmissores que são responsáveis por isso. Né? Dopamina, serotonina, endorfina, adrenalina, noradrenalina, ocitocina, vários outros que são responsáveis pelo funcionamento da máquina, do nosso sistema nervoso central que gere o nosso corpo. Só que nós, quando estamos dominados por maus hábitos, viciados nas nossas próprias concupiscências, nós clandestinamente, a todo momento a gente deixa o nosso sistema de recompensa lá em cima. Ele está sempre pedindo mais. Sempre pedindo mais, porque a gente está sempre fazendo coisas que deixam ele no topo. Então
a gente fica viciado por causa disso. Tá sempre pedindo mais, a gente sempre quer chegar acima. Tolerância, aí vem a tolerância. Eu usava uma quantidade de droga e me satisfazia no início, né? E com o meu vício, com o meu abuso, eu tenho que usar 3 vezes mais o que eu usava no começo para me satisfazer. E às vezes eu não me satisfaço. Daí provém a adicção, a escravidão, né? Eu amplifico isso e é responsabilidade minha. A culpa é minha. Eu escolhi ficar doente, para quem gosta da doença, né? Trata a adicção como doença. É o pecado que me adoece. Mas há esperança, né? Há esperança, há conserto. Tudo que está com defeito pode ser consertado, se eu quiser fazer isso, se for escolha minha, né? Com tudo isso que eu falei, deu para identificar que o coração do vício está nas minhas escolhas, está no que eu faço, para onde pende o meu coração. Então, o meu coração embrutecido, petrificado, o meu coração corrupto e enganoso, né? O meu coração que é facilmente enganado pelas coisas, ele pode se transformar. Ele é fruto das minhas as decisões que eu tomo vão acarretar nas consequências também. Eu não posso nunca me esquecer disso. Toda ação tem uma reação. Então, se o meu coração está dominado pelo mal, a minha ação também será dominada pelo mal e a consequência também vai ser danosa para mim. Isso é muito sério. Mas como eu acabei de dizer, há esperança quando eu tenho a consciência e quando eu escolho quebrar esse vínculo, essa conexão, quebrar essa conexão com o mal e conectar a minha fé à razão. Passo 2. Viemos acreditar que o poder superior a nós poderia nos trazer de volta à sanidade. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter admitido. Essa quebra acontece quando eu admito a minha impotência perante o meu afastamento de Deus, né? Que aí advém todas as outras coisas ruins. Aí provém, quer dizer, todas as outras coisas ruins. Então o conserto está nisso, quando eu aplico os princípios espirituais na minha vida e quando eu adapto isso na minha vida, aplico e adapto a minha vida a esses conceitos, eu não me conformo com o mal, adapto minha vida com os princípios espirituais para poder viver nesse século de maneira correta. Quando eu influencio os outros, eu tenho uma consciência do que aconteceu comigo, a perplexidade da salvação, de saber o que aconteceu comigo, alguma coisa mudou em mim. Então eu faço um arranjo na minha vida e a progressão e passo para frente. Então o coração do vício se encontra nas nossas más escolhas. E dessas más escolhas são gerados os maus hábitos que nos tornam dependentes de nossas próprias vontades. Conselho sugerido: guarde o seu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, que dele procedem as fontes, as saídas, as decisões da vida. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, mas eu não vou deixar dominar por nenhuma delas. Eu não vou ser viciado em nada que não seja para a glória de Deus. Beleza? Até logo. Reabilitação integral, hein?